eu posso disponibilizar no ambiente para vocês. Pronto. Aí a gravação foi iniciada, né, para a disciplina de educação inclusiva, do quarto semestre, quarto, né? Quarto semestre de pedagogia. E nós vamos seguir essa sequência, tá? Vou fazer uma introdução a respeito dessa temática do ponto de vista geral, e depois nós vamos parar um pouco para tirar algumas dúvidas com relação ao ambiente, tá? Pedir só um minutinho aqui para eu conseguir projetar os slides para vocês. Ele não está indo, ele só vai se for em PDF. Não sei o que foi que aconteceu. Só um minutinho. Pronto, agora eu vou colocar a apresentação de slides para vocês. Na verdade, eu acho que ele não está aparecendo, né? Acho que eu fiz a apresentação errada aqui, gente. Peraí. É porque eu tô com duas salas abertas aqui. Agora vai. Esse está pequeno para vocês. Eu não sei por como eu tenho duas contas aqui, aí agora está tendo esse problema. Só um minutinho. Boa noite. Pronto. Compartilhar outra tela para tentar. Mas aí agora eu perco. Se eu partilhar esse, eu perco o contato com vocês. É isso que eu não estou conseguindo organizar aqui.
Agora acho que foi. Não? Deixa eu ver se agora eu consigo. O problema é que eu estou perdendo contato com vocês, eu não consigo parar. Deixa eu projetar meu computador todo, tá bom? Que eu acho que vai ser o único jeito. Senão eu não vou conseguir. Não. Vai ter que ser esse aqui mesmo. Eu não estou conseguindo e eu vou perder o contato com vocês. Aí, Lidiane, qualquer coisa, você sinaliza para mim, por favor? Esse tá bom, prof, dá Pronto. para ler aqui. Eu vou deixar esse aqui. Porque, como não estou na minha conta, é a conta da EAD, aí eu não consigo fazer essa movimentação. Eu vou deixar. Melhorou aí? Pronto. Aí Tá bom? agora eu perdi. Pronto, dá para ver. Pronto, eu perdi o contato com vocês agora. Aí qualquer coisa vocês abram o microfone e sinalizem, tá bom? Estou por aqui, prof. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Tá ok. Obrigada. Essa disciplina especificamente, ela é uma disciplina que nos cursos de formação de professores, ela traz uma obrigatoriedade, assim como outros componentes curriculares que terão na matriz curricular. Uma grande preocupação nossa nos cursos de licenciatura é porque ela vem com uma nomenclatura que é educação inclusiva. A educação inclusiva, assim como em alguns momentos da disciplina de psicologia 1 e 2, eu já conversei com vocês, e ela traz toda uma especificidade que não é a especificidade da educação especial. A educação especial como modalidade, ela vai integrar desde da educação básica à educação superior. Então, ela traz uma especificidade com relação aos alunos do público-alvo da educação especial. E o que nós percebemos nos cursos de formação de professores ao longo desse processo, pós a implantação dessa resolução, né, que é a 02 de 2015, que, na verdade, os cursos, eles ou colocam educação especial e educação inclusiva, ou somente educação inclusiva. A educação inclusiva, como vocês já começaram a fazer a leitura do material, ela traz toda uma especificidade que diferencia um pouco da educação especial, porque elas são coisas completamente diferentes.
A educação especial, ela é uma disciplina extremamente necessária nos cursos de formação de professores, principalmente para o curso de pedagogia, porque ela traz um conjunto de conhecimentos, né, conhecimentos teóricos e também para a questão do desenvolvimento prático, que vai exigir desse professor, na sua rotina diária, esse conhecimento, principalmente porque tem aumentado consideravelmente o quantitativo de crianças, de alunos, público-alvo da educação especial. Então, a educação inclusiva, ela vem sendo tratada mais como um princípio que vai meio que regular toda essa compreensão daquele direito, da educação como princípio de educação para todos, todos têm direito à educação, a ideia da inclusão e da não exclusão dessas crianças desses alunos que trazem toda uma especificidade. Nós vamos dividir agora em duas etapas, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos trazer aqui algumas considerações da educação inclusiva e algumas considerações da educação especial. Mas, da segunda unidade em diante, né, e aí já vem parte dessa primeira unidade, ela totalmente voltada para a educação especial, porque até mesmo a ementa ela já traz essa necessidade de incluir esse conhecimento da educação especial. Então, o que nós precisamos compreender a partir desse processo é justamente a ideia de que a educação inclusiva como princípio, ela traz uma normatização de que a educação é direito de todos, princípio de equidade, de igualdade, né, que todos têm direito ao acesso à educação, que deve haver a construção de políticas públicas voltadas para a educação, para a educação inclusiva, aí a nomenclatura da discussão que ganha aí debate, né, na sociedade, que amplia esse debate na sociedade, da ideia da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Quando você diz na perspectiva da educação inclusiva, é uma compreensão dessa diferenciação entre o que é a educação especial e a educação inclusiva. Então, a educação inclusiva, vamos considerar aqui como sendo um princípio que vai tratar não só a educação especial, mas todas as outras áreas ou todas as outras condições desses alunos que vão requerer um processo voltado para a educação inclusiva. Por exemplo, nós temos as crianças, os alunos do PAEE, público-alvo da educação especial, que tem todas as suas especificidades. Por exemplo, nós temos crianças que são indígenas, nós temos crianças que estão naquela modalidade lá da étnico-racial, nós temos estudantes que estão na condição de crianças ciganas, nós temos como condição os alunos que são circenses. Então, todas essas diferenciações requer o desenvolvimento de uma prática inclusiva. No caso específico da educação especial, ela também precisa caminhar nessa perspectiva da educação inclusiva. Na verdade, essa Política Nacional da Educação Inclusiva, ela veio a ampliar esses serviços que são oferecidos especificamente para as crianças da educação especial. Sim, houve uma modificação, uma ampliação, uma mudança, né, para atendimento dos alunos do PAEE. Então, isso é visível ao longo desse processo, a gente consegue perceber esse avanço, né, que aconteceu ao longo da história,
desde a implantação da Constituição, de como que a educação vem sendo tratada. Aí partimos da ideia lá da história da educação, que essa perspectiva da educação especial, ela começou lá no Império, como implantação daquelas crianças surdas. Então, tudo isso foi trabalhado e visto no processo da educação como uma possibilidade de um atendimento diferenciado, que hoje está aí nos documentos legais, como sendo essa implantação das orientações do atendimento educacional especializado, que hoje é normatizado pelas diretrizes, né, da educação especial, e aí você tem um documento específico que trata das orientações do atendimento educacional especializado para atender a essas especificidades e essas diferenças dos alunos do PAEE. Algo que nós conseguimos também ver como um avanço nessa perspectiva da educação inclusiva no Brasil foi justamente voltada para a educação especial a questão das iniciativas de políticas públicas, principalmente voltadas para como gerir, né, e implantar todo esse atendimento, todos esses serviços que são oferecidos para essas crianças. E também a questão, hoje, é um tema que está fortalecido, é um tema que está sendo recorrente em campos de pesquisa, em campos de investigação. Hoje, a sociedade científica, a comunidade científica, ela traz uma possibilidade maior de estudos que são realizados para a melhoria dessas práticas voltadas para a educação especial, não só relacionada ao atendimento educacional especializado. Então, a gente consegue perceber isso, né, ao longo desse processo histórico aí da implantação da educação inclusiva e de como que a educação especial ela tem sido vista e trabalhada aqui no Brasil. Então, algo que vem, assim, caracterizar como um dos marcos, assim, para a mudança para a implantação dessa pesquisa, ou da perspectiva da educação inclusiva no Brasil, justamente pelo Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então, pensar essa ideia de que todos têm direito à educação, que todos têm direito ao mesmo processo educativo, às mesmas condições. Então, esse plano, ele vem a favorecer justamente essas práticas, os processos pedagógicos que visavam na época, não agora, mas na época, aquela perspectiva da educação pautada na questão de pensar um processo de integração dessa criança, desse aluno, de como que você poderia trabalhar todo o desenvolvimento desses alunos que têm essas especificidades. Isso foi caracterizado como um avanço importante para o desenvolvimento da nossa educação. Vamos falar aqui somente da educação básica, que é o nosso público, assim, de trabalho, não a educação superior, que ainda ela está ensaiando as políticas de inclusão, ela está ainda se construindo em termos de atendimento educacional especializado. E nessa perspectiva, a educação básica ela está bem mais avançada em termos de organização do que na educação superior. Então, dessa forma, né, houve justamente essa alteração, né, da obrigatoriedade dessas crianças na escola, né, na educação básica, que vai dos 4 aí aos 17 anos. Então, isso aí já foi um marco, porque antes era 7, né, os alunos entravam aos 7 anos, mas hoje já
nós já conseguimos ter esse avanço a partir dessa caracterização aí do Plano Nacional dos Direitos Humanos. Mas a nossa educação, historicamente, vocês viram isso em História da Educação, aqui no Brasil ou até mesmo no mundo, ela sempre vem num princípio de exclusão. Inicialmente, as escolas existiam para uma determinada classe, ela existia para um determinado grupo, e os alunos, né, aí nós vamos trazer o recorte para a educação especial, porque é onde tem um índice maior do quantitativo de alunos nas escolas em relação aos outros grupos da educação inclusiva. Hoje nós temos aí mais de 1 milhão de crianças, né, matriculadas na escola, que estão dentro dessa caracterização aí da educação especial. Então, a educação especial, ela traz hoje como um público-alvo, né, dela, esses alunos que trazem esse conjunto de deficiência. Quando nós falamos das deficiências, nós estamos falando da deficiência física, da deficiência auditiva, a mental, a visual, que são deficiências que vão caracterizando essa condição, além dos transtornos globais de desenvolvimento e das altas habilidades e superdotação, que é uma outra condição desses alunos da educação especial, que, assim como as crianças que estão lá no espectro autista, hoje as crianças com altas habilidades e superdotação é como se fosse assim um boom hoje para diagnóstico dessas crianças com superdotação. E isso já leva a um outro problema, porque se nós já temos dificuldades em termos de formação, de construção de conhecimento, para atuar com os alunos que têm as deficiências e os transtornos, imagine para os alunos que têm altas habilidades. Então, o professor hoje em sala de aula, ele tem muitas problemáticas relacionadas a essa construção de conhecimento, né, que muitas vezes ele precisa fazer cursos de especialização, ele precisa não só na área da educação, mas ele precisa sair da área da educação e transitar para a área da psicologia, para a área da saúde. Então, se nós fizermos uma avaliação do quantitativo de professores que têm buscado essa formação continuada para a área da saúde, da psicologia, para atender a uma demanda pelo fato de terem na sua sala de aula os alunos da educação especial. Então, essa é uma realidade que hoje também a comunidade científica ela já começou a perceber. Além desses, ainda nós temos mais agregado aí os alunos com altas habilidades que estão aí sendo alvo desses diagnósticos que estão chegando cada vez mais às escolas, e as escolas precisam se adaptar para atender a uma outra necessidade que até então, né, era menor em nível de matrículas do que os alunos da educação especial que estão aí no grupo de deficiências e transtornos globais do desenvolvimento. Mas o que nós podemos considerar aí, que já no final do século XX, a ideia, né, e aí eu vou entrar no processo da historicização, como que houve essa busca por essa implantação do ensino mais inclusivo e o quanto que isso passou a contribuir para o desenvolvimento da nossa educação e desses alunos público-alvo da educação especial. Primeiro ponto é entender que todos os alunos, eles têm direito à educação, isso é básico, isso é uma normativa que ela precisa ser instituída e ser cumprida frente ao nosso processo educacional. Eles têm essas garantias desses direitos, nós estamos falando da educação especial,
né? Esses alunos que são do PAE, eles têm direito e eles precisam ter a garantia desse atendimento educacional especializado e também de frequentar a escola no que antes era chamado no princípio da inclusão, que era uma normalização, as crianças precisavam se adequar a esse princípio da normalização, depois passava por um processo da integração, vamos integrar essas crianças dentro do processo do sistema educacional, e o avanço para a educação inclusiva, hoje é atender às necessidades de todos esses alunos do que compõe o processo da educação inclusiva. Então, é um avanço que foi muito assim caracterizado historicamente a partir desses documentos legais, e alguns foram marcos assim que possibilitaram, né, e marcaram assim que momento de ruptura houve a mudança dessas práticas, tá? Aí, a princípio, vem a Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos, que ela já traz, né, a garantia a esse direito, mas no avanço para a perspectiva da educação inclusiva, porque nós tínhamos aí instituições separadas das escolas regulares para atender essas necessidades desses alunos, e aí a educação inclusiva, ela começa a ganhar um pouco essa visibilidade a partir após essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando as pessoas realmente começaram aí, a partir dessa luta da sociedade por defender seus direitos, e não só aqui no Brasil, isso é um efeito que é mundial, para que todas essas crianças elas tivessem acesso à educação. E aí vem a Conferência Mundial de Educação para Todos, que foi realizada e foi o primeiro ensaio aí de pensar a ideia da educação inclusiva. Depois a declaração, né, já pensar em um ensaio também da Conferência Mundial sobre as Necessidades Educacionais Especiais. Aí tivemos também a Convenção Interamericana, né, que fala sobre a questão de tentar superar todas essas formas de discriminação contra essas crianças, porque se você for pensar a história, então, assim, em termos de construção teórica, depois eu vou abrir até uma parte para falar um pouco sobre esse teórico, que ele é um dos que mais, assim, um dos que estudaram com afinco como que o contexto ele pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem de crianças com deficiência. E aí nós vamos trabalhar numa perspectiva que é o conceito de defectologia, que o próprio nome, quando cunhado por Vygotsky, que é esse teórico que fez esse estudo do desenvolvimento, né, da compreensão de como se trabalhar crianças que tinham deficiência mental. Então, como a sua teoria da compensação, ao longo desse processo, ela trouxe contribuições, e que hoje nós percebemos que várias práticas que são realizadas, elas vêm pautadas ainda nessa compreensão, né, da teoria da compensação, que surgiu quando Vygotsky realizou seu estudo, nesse período aí de 1890 e alguma coisa que eu não me recordo, até 1900 e, se não me engano, 30 e alguma coisa. Eu não estou me lembrando aqui esse período específico desse estudo dele, que ele fez junto com Luria, principalmente para trabalhar processos de alfabetização dessas crianças que tinham deficiência mental. Então, ele formulou essa teoria que hoje, alguns estudiosos, autores hoje que estudam teoria vygotskiana, eles estão conseguindo relacionar essa teoria e o quanto que a teoria de Vygotsky, ela contribui para a compreensão dessa educação especial e também na perspectiva da educação inclusiva. Então, isso é uma luta que vem desde esse início, né, de pensar
o sujeito, de pensar a pessoa a partir do seu desenvolvimento. E, historicamente, nós estudamos isso, esse advento surgiu com as pedagogias modernas. Então, vários teóricos que começaram a ajudar nessa disseminação aí de entender e compreender o processo da educação especial. E um termo defectologia cunhado por Vygotsky, aí vem de uma palavrinha defeito, né? Como se algo não funcionasse, ou seja, o ser humano nasce e ele tem um defeito. Ou seja, se ele não funciona dentro da sua condição normal, esse defeito que ele apresenta, olha a questão do termo como que é. Então, isso foi uma transição, essas alterações, essas construções de conhecimento, de pensar o aluno nessa condição de capacidade, né, que as limitações que ele tem poderiam ser compensadas com determinadas atividades. Hoje isso está sendo praticado, tá? Mas, historicamente, essa parte da educação especial é algo que nos traz muitas inquietações e muito desconforto de como que isso era praticado na época. Então, quando você pega um documento e você começa a fazer um estudo mais detalhado, mais específico de uma legislação, de um conjunto de documentos, você consegue perceber que demandou tempo para que essas mudanças elas ocorressem, mas durante esse tempo muita coisa aconteceu e deixaram aí desconfortáveis com relação a esse processo. E aí, normalização, integração e inclusão, você conseguir passar por esses três termos, superar essas três formas de se perceber e se trabalhar a educação especial no Brasil e no mundo, ela foi muito demorada. E aí, em 2006, vem a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um outro documento também, e uma outra história e luta para tentar superar essa compreensão, né, da educação inclusiva. E aí você tem algumas leis, especificamente são leis aqui do nosso país, que vem tratando dessa educação especial e que deram indicativos para essa luta também para a educação inclusiva. Aí, lembrando, por que o primeiro documento que surgiu foi um documento voltado para a linguagem por meio do Braille, né? E aí você consegue perceber que era através dessa possibilidade de melhoria das condições de uma deficiência, que era a deficiência visual, e a partir dessa primeira lei aí, a gente consegue perceber que a educação especial ela começa a ganhar, assim, uma notoriedade para o desenvolvimento, sem contar os institutos dos surdos que foram fundados aí à época do Império para caracterizar as primeiras formas de atendimento educacional especializado no nosso país. Aí nós temos também as que tratam a Lei 7.070, que era de 1982, que falava sobre a questão, né, da pensão, da assistência para os deficientes físicos. Isso é assistencialismo, nós não estamos falando de educação, tá? Aí nós temos mais de um movimento que é para a esfera social. Aí nós temos depois, em 1985, a Lei 7.405, que dá acesso à questão de identificação dos locais e serviços para as pessoas com deficiências transitarem. Olha quando isso, 1985. Então, começou a ter símbolos, né, sinalização, para
para essas pessoas terem acesso e conseguirem se fazer essa mobilidade entre os locais e ter acesso a esses serviços. Então, os avanços, eles iam acontecendo assim, muito demoradamente, porque ainda não havia esse pensar, essa valorização desse sujeito aí de uma forma mais específica. Aí, em 1988, com a Constituição, aí surge mais esse pensar aí de alguns documentos que tratam um pouco sobre essa regulamentação, né, de que serviços podem ser oferecidos. E aí vem justamente por meio do Ministério da Educação, propondo alguns decretos que vão possibilitar a criação depois de alguns órgãos, né, de algumas secretarias que fizeram parte do Ministério da Educação para poder atender especificamente a educação especial, né? Aí você tinha a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, a Secretaria de Educação Especial, depois a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Inclusão. Percebam aí que depois, em 2001, é que começou essa tentativa de se pensar no ensino inclusivo por meio desses documentos aí legais que deram o indicativo de um avanço para a condição desses alunos da educação especial. Mas o que a gente consegue perceber a partir desse processo? Que esses documentos, vamos dizer especificamente assim, as leis, decretos, normas, resoluções que foram criados aí, os planos, os programas ou as políticas implantadas, todas elas estavam voltadas para o direito e garantir que essas pessoas com deficiência, né, não só a deficiência, como transtornos, altas habilidades, os alunos do público-alvo da educação especial, elas tivessem direito a esse processo de escolarização nas escolas comuns. E daí a gente consegue perceber especificamente que um momento específico aí que transitou foi justamente com a LDB, que lá na LDB já vem priorizando essa entrada específica da educação especial, da possibilidade do atendimento educacional, não da forma como está hoje, mas um ensaio do que poderia ser o atendimento educacional especializado para essas crianças que eram esses alunos público-alvo da educação especial. Aí, nesse período, a nossa sociedade ela já estava mobilizada para a educação inclusiva, de se pensar a educação, não só a educação especial, mas o processo de educação como um todo, nessa perspectiva, atender a essas especificidades desses alunos, né, e também sair um pouco desse favorecimento maior para estudantes que estavam aí no que eles chamam até hoje de alunos que são típicos, né, dessa escola comum, dessa escola regular. Então, houve essa mudança, porque aí começou uma potencialização, né, desses meios de comunicação, de como que o governo começou a militar aí para a defesa da educação inclusiva, e isso acabou sendo institucionalizado por meio desses documentos para atender aí às pessoas do país, tá? Não só na questão da escola, mas isso a gente consegue perceber no país como um todo, as condições de trabalho. Por exemplo,
não só na educação básica, mas no ensino superior, numa empresa, em qualquer local, você consegue ter documentos, né, normativas que regulamentam esse princípio da educação inclusiva. E aí, em 2016, Professora, Oi? eu posso fazer uma pergunta? Pode. Ou você prefere depois? Mas Não, assim, pode eu já falar. pe- Eu não sei quem é que está assim, falando, aí quem eu não é estou. Rita, Oi, quem Rita. faz, quem faz pedagogia, quem estuda pedagogia pode fazer atendimento de AE? Nós vamos ter uma aula só sobre isso para explicar para vocês, mas de antemão já vou colocando. Quem faz somente pedagogia, não. Para ser professor de AE, você precisaria ter professor. Aí tem um grande problema com relação a esse DIDU, né? É professor de AE ou professor do AE? Porque o AE, como serviço, ele configura algumas especificidades que a pedagogia não nos dá. Aí, no caso, você precisaria ter, se você fizer o curso de pedagogia, você precisa ter uma especialização em educação especial ou em atendimento educacional especializado. Geralmente agora, não sei se vocês perceberam que tá muitos cursos de educação especial e atendimento educacional especializado. Recentemente, nós oferecemos um aqui, que teve uma procura imensa, né? Mas formamos, finalizamos agora esse fim de semana, com a apresentação dos trabalhos, um grupo de 35, né, pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, pessoas de serviço social, que fizeram esse curso justamente porque os trabalhos de cada um deles exigiam essa formação específica. Então, para ser professor do EE, você precisa ter curso de pedagogia mais uma especialização específica na educação especial e atendimento educacional especializado, ou você pode ter formação ou a graduação em educação especial, mais a especialização. Por quê? Porque o atendimento educacional especializado, ele é um professor, ele exerce a docência, o professor regular, pedagogo, ele vai para a sala de aula regular. O professor do AEE, que vai atuar vai ter essa docência na área do AEE, ele vai para a sala de recursos multifuncionais, que é o seu espaço. Então, a legislação, ela traz essa especificidade na questão da formação. Mas nós vamos ter um encontro somente para explicar para vocês o que é o AEE, como que ele se opera, quais as orientações específicas, formação e tudo. Por isso que hoje, os professores, que são os professores regulares, aí nós temos esses dois termos agora, é o professor regular e o professor do AE. Tanto o professor regular quanto o professor do AE, eles estão ampliando essas formações no campo lato sensu, que são as especializações, para que eles consigam dar conta das especificidades que esses alunos do atendimento, eles apresentam. Sem contar que também vai para o AE aqueles alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, tá? Especificamente, que não têm as deficiências, mas eles têm especificidades, ou dificuldades de aprendizagem, no caso, os distúrbios de aprendizagem. E também querem que o professor do AE dê conta de alunos que vêm com outros transtornos que não são os transtornos globais do desenvolvimento. E esse é um outro problema que exige uma demanda maior do professor do AEM, mas que ele não dá conta, mesmo com as formações que ele tem, porque não está
no campo de atuação dele, que é a parte terapêutica. A parte que compete, ou a área que compete ao professor do AE é a área pedagógica, não é a área terapêutica. Aí vocês vão entender por que que no curso de especialização nós tivemos uma procura, uma demanda de profissionais psicólogos que foram fazer esse curso, porque a parte terapêutica compete a eles. E aí eles vão dar esse suporte, tá? Mas aí, Rita, nós vamos ter, né, acho que do segundo para o terceiro encontro, especificamente o terceiro, nós vamos ter as discussões voltadas somente para o AE. Inclusive, no último encontro, nós vamos ter também um diálogo com um professor que é do AE, para ele trazer algumas especificidades desse trabalho dele, que já tem alguma vivência, alguns anos de experiência, muitos anos de experiência nesse trabalho do AE, e vai trazer algumas contribuições também para nós, né, para fazermos esse momento de conversa e diálogo com vocês. Então, essa parte podem ficar tranquilos que nós vamos trabalhar, né, especificamente, porque é a parte que demanda maior conhecimento para o trabalho de vocês, até porque vocês, professores regulares, vocês precisam elaborar atividades juntamente com o professor do AEM. E se não houver essa conexão entre o trabalho que é feito com o professor do regular e o professor do AE, as coisas não funcionam, principalmente porque hoje nós temos aí algumas orientações para o atendimento educacional especializado, que isso veio por meio de um documento que foi feito por pais de crianças TEA, né, que trouxeram a necessidade desse, não só do governo, mas da própria sociedade, de mobilização para a formulação de alguns documentos específicos que tratam somente desses alunos, né, que estão lá fazendo parte desse transtorno. E aí tem algumas especificidades que nós também vamos falar com relação a cada um desses documentos, tá? E aí, a partir desse processo de implantação e de busca aí pela questão da entrada desses alunos no contexto do ensino regular, o atendimento educacional especializado, ele veio a ser uma necessidade em termos de operacionalização. E é o que muitos municípios hoje, eles estão com problemas, por mais que nós tenhamos as diretrizes, né, da educação especial, tanto a federal, a nacional, quanto as do nosso estado, elas não dão todas as orientações necessárias para o desenvolvimento, vamos dizer assim, prático desse professor. E aí nós temos um outro documento, que é o das orientações do trabalho do desenvolvimento do serviço de atendimento educacional especializado, e também ele vem a tentar dar esse suporte para o desenvolvimento desse trabalho. Aí vocês vão discutir sobre a questão das adaptações curriculares, né? Vocês vão trabalhar um pouco sobre o conhecimento das salas de recursos multifuncionais, como que elas funcionam, o que tem que ter, os centros de atendimento ou núcleos de atendimento, como que o município vai organizar isso. Na escola tem que ter a sala de atendimento educacional especializado, tem que ter as salas de recursos multifuncionais, que tipos de salas serão oferecidas, então, que tipo de material vai compor? Então, os municípios ainda estão, alguns municípios ainda estão, assim, no meio dessa tentativa de compreender como construir, né, e possibilitar para esses alunos esse atendimento educacional especializado.
Então, está tudo muito complicado para se trabalhar. E aí, por exemplo, você traz todo um conhecimento, toda uma formação voltada para um quantitativo maior dessas crianças, que são crianças com deficiência e transtornos, e agora chegam as crianças com altas habilidades, que também demandam um conhecimento maior desses professores. E que eles ainda não, muitos deles, se eles não buscarem esse conhecimento por conta própria, e é o que eles realmente fazem, né? Nós já temos aí vários estudos que comprovam isso, que a formação continuada, muitas vezes, ela não vem por meio do município, é o professor que vai em busca da sua formação, porque ou ele faz isso, e muitas vezes ele paga com recursos próprios, ou ele não vai dar conta do seu trabalho. Porque é um conhecimento que exige muito dele, e é um conhecimento teórico e é um conhecimento prático para o dia a dia desse profissional, né? E o professor, e hoje os pedagogos, eles precisam ampliar realmente, e por isso que o curso de pedagogia, ele precisa ter na sua matriz curricular disciplinas específicas que tratam desse público, porque eles estão aumentando e vão aumentar mais. Então, você vem para uma sala de aula que você tem, o número máximo são 5. Você, professor regular, dá conta de 5 alunos que são do atendimento educacional especializado, com uma diversidade de especificidades para você atuar, você não dá conta. Mas é assim que tem sido feito, que tem sido passado, que os professores precisam dar conta, tá? Então, historicamente, o nosso governo, ele vem por todos esses processos, e a política, ela é meio que vai entrecortando, né? Porque a educação, ela está ali sendo influenciada pela esfera política econômica. Então, a gente precisa entender aí como que isso funciona, né? Como que o nosso poder público hoje, nas 3 esferas, ela está disseminando e gestando, né, essa sonhada aí em educação inclusiva, com base no que nós estamos trabalhando, que é o nosso público, que é o da educação especial. Então, quando a gente diz assim que a nossa educação ela está sendo meio que o termo que está aqui como sendo dilacerada, assim como a saúde, assistência social, segurança pública, vários setores, a educação, ela realmente ela está sendo dilacerada. E os professores, sozinhos, muitas vezes eles ficam na sala de aula e se angustiam, se inquietam, sofrem, porque muitas vezes é algo que não depende dele. Tá? Então, são discussões que elas vão impactando aí, não só para os alunos, mas também para nós, professores, de como realizarmos esse trabalho, especificamente tanto do trabalho do professor regular quanto do professor do AE, e muitas vezes as escolas, né, o poder público, nos deixam aí nessa situação de desconforto, sem saber o que fazer, como fazer para lidar com essa política ainda da educação inclusiva, e que todas essas crianças, elas estão esses alunos estão nas nossas salas de aula, mas nós estamos sós, porque não estamos sabendo como resolver uma demanda que também não é nossa. Tá? Isso exige todo um conhecimento aí, que ele é conectado, ele é uma organicidade
que é do coletivo, né? Que são todos esses elementos, eles precisam trabalhar de uma forma mais uníssona. Ela não pode ser um trabalho que dependa somente do professor. Então, essa discussão ela vai continuar aí por um longo período Bom, de tempo. professora Adenilde, posso fazer uma contribuição? Pode. Deixa eu abrir a câmera aqui. A senhora estava falando aí sobre o AE, sobre a sala de recursos, né, sobre a questão dos centros, e aí nós ainda temos uma outra situação, eu estou falando porque eu coordenei e fui psicopedagoga clínica num centro durante 11 anos, e há 5 eu estou como professora de sala de recursos, né, do AE, e aí, além de tudo isso que a senhora colocou, a gente se depara ainda com essas demandas, né, de, por exemplo, o PEI, que ainda é um dilema. Sim. A questão do próprio assistente de sala de aula comum, que ainda é uma outra demanda, e uma outra situação que eu percebo como muito delicada, né, que a gente sabe que está na legislação, a gente sabe quais são as formações que esses profissionais precisam ter, e que ainda não há esse amparo, né? Eu percebo a inquietação desses profissionais, inclusive, por direcionamento, sem saber o que fazer, mesmo que o professor da sala de recursos vá para a sala comum, oriente, converse, mas essa formação ele também não tem. Sim. Então, eu sinto tudo muito bem complexo nesse sentido, embora eu acho que já se rompeu, né? Muitos paradigmas, já teve muitos avanços, mas esse entendimento ainda, né, do que é a sala de recurso, que muitas vezes até os próprios pais também precisam compreender, porque às vezes eles entendem assim, vou levar meu filho para o reforço na sala de recurso. Até os próprios colegas, muitas vezes, na sala de comum, entendem, quando a senhora colocou, a gente tem um outro público, né, de superdotação, mas a gente ainda tem aquele outro público de que percebi algo, manda lá para a sala de recurso, para a professora da sala de recurso observar, e aí a gente faz os encaminhamentos que forem necessários. Então, eu acho que ainda precisa também haver um esclarecimento muito grande de qual é o papel da sala de recurso, né? Qual é o papel do professor da sala comum nesse sentido, porque eu vejo essa dificuldade nesse entendimento, o que é uma adaptação curricular, o que é uma adaptação de atividade, porque a impressão que eu tenho vamos colocar um monte de figura, muitas vezes você infantiliza demais, e não se percebe ainda, e eu vejo que estamos em passos muito curtos, porque se discute já há alguns anos. Então, quando a senhora colocou a gente, né, tá só aquele contexto todo em termos de política pública, porque fica, por mais resoluções que tenha, por mais portarias que tenha, por mais LBI que tenha, ainda se precisa de muito esclarecimento. Porque eu estou nessa área há alguns anos, nessa forma prática, e aí ainda ouvimos, eu não estou preparado. Mas eu não tenho formação. E muitas vezes esses colegas já buscaram essa formação, né, de forma autônoma, já fizeram uma pós, já buscaram, mas ainda assim se colocam naquele lugar, né, de, eu não sei o que fazer. Eu entendo o professor da sala comum, porque não é fácil mesmo. Não é fácil. E muitas vezes, até a gente, como professor, né, do AE, tem contextos que não são também, né? Às vezes situações externas, hoje mesmo é uma situação muito delicada, porque você também tem o lado das famílias que muitas vezes não recebe esse amparo. É a rede de apoio que não tem, é a dificuldade do acesso para as terapias devidas. Então, são famílias que estão ali, eu costumo dizer muito para os pais dos meninos que eu atendo, que e quem cuida de quem cuida. Né? Porque também vejo a importância, nesse contexto, principalmente, né, de PCD, de ter esse leque de profissionais também que dê um suporte para esses pais. Porque filhos estão em crise, né, desregula muito, questões sensoriais, a gente sabe disso. E muitas vezes eles se deparam com contextos que eles não sabem o que fazer.
Então, assim, realmente é uma situação, assim, bem delicada, que eu acho que ainda tem que ser muito discutida, por mais políticas públicas que a gente já tenha, efetivar, de fato, essas políticas públicas, eu vejo que ainda está num caminho longo. A questão, na verdade, a questão da operacionalização. Aí, por exemplo, vamos partir daquele documento da Lei Berenice Piana, que teve para as crianças do TEA. Aí você tem o parecer 50, que foi o ano passado, se não me engano, acho que foi o ano passado, que teve um relatório que foi aprovado, e aí mudou várias nomenclaturas, Foi no ano várias. passado. Exato. E aí você falou da questão que quando o aluno desregula, que está em crise, que você precisa fazer essa contenção. Aí, que profissional é que faz isso? Você tem, por exemplo, o auxiliar, que é o profissional de apoio. E lá, quando você especifica na lei, você não, tem um corpo de profissionais e, ao mesmo tempo, não tem esses profissionais lá. Por exemplo, tem municípios que eles disponibilizam o auxiliar de vida escolar, que é uma pessoa sem formação, sem conhecimento, que não tem noção nenhuma das questões desenvolvimentais, que na verdade, a função do auxiliar de vida escolar, ele é como cuidador e deslocamento dessas crianças, e sem contar algumas outras funções. Mas esse profissional, muitas vezes, ele é colocado na sala de aula com o professor regular para realizar atividades que são pedagógicas. Justamente. Mas ele não tem essa habilidade pedagógica para desempenhar. Aí você começa já a fazer essa análise de como que esses documentos estão chegando e como que eles estão sendo operacionalizados pelos municípios. Então, é algo que precisa de uma mobilização, né, um chamar mesmo e um pedido de socorro para que isso mude, porque os profissionais que realmente estão envolvidos, eles não vão dar conta. Não vão dar conta. Os pais, realmente, a rede de apoio que você precisa, os pais, tem os outros profissionais dessa rede que precisam estar lá e precisam ter os documentos que são construídos, que muitas vezes, por problemas burocráticos, um exemplo aqui, se um aluno muda de uma escola para outra, o documento não vai com ele. Aí, o professor do AE, não sei se isso acontece com você, o professor do AE, quando chega, ele tem que montar tudo de novo. É como se o aluno começasse do zero para construir todos esses documentos para iniciar o processo do atendimento. Mas ele já tinha isso realizado na outra escola. Então, são coisas assim de operacionalização que nós percebemos que muitas vezes acabam também emperrando o funcionamento, né? Então, se formos analisar num ponto geral, aí você consegue elencar vários fatores aí que estão prejudicando e dificultam ainda mais o trabalho. E nessa linha, nesse meio, quem mais sai no prejuízo são os alunos e os 2 professores, que são os profissionais que estão diretamente aí envolvidos com esse serviço, que é o atendimento educacional especializado. E depois vocês vão aprender que atendimento educacional, para aqueles que já estão, já sabem. Atendimento educacional especializado é um serviço, que desse serviço, aí tem vários recursos, várias orientações que são desenvolvidas e específicas, né? A parte prática mesmo, é algo que os alunos da especialização, eles falam, não, eu não quero teoria, eu quero saber como é que se faz, me ensina aqui, que tipo de atividades eu posso fazer, como que eu posso
trabalhar com o aluno numa situação de crise, que tipo de material pedagógico eu posso construir. Essa era a ideia. E essa era a mobilização deles no curso, era mais essa, era uma necessidade de como operacionalizar isso, de como realizar isso na prática. Então, isso significa que é reflexo dessa política aí que nós estamos tendo. Não estou falando política numa questão mais partidária, não, gente. Política, assim, no sentido de avanço, de melhoria, de busca por uma educação de qualidade, né? Tudo isso acaba influenciando influenciando e contribuindo para a condição real hoje do oferecimento do atendimento educacional para esse público da educação inclusiva. Deixa eu só... E aí houve essa questão dessa mudança, né, do poder público que acabou também interferindo nessa implantação aí dessas políticas. Aí depois, em 2019, a gente começa a ter algumas alterações. Por exemplo, aí a questão da finalização dessas duas secretarias que antes davam suporte para a educação especial, né, que é a da SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão Social, e a da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino. Então, aí, em janeiro de 2019, as duas são extintas, né, com o decreto que acabou, né, com essa operacionalização e funcionamento. Então, foi, assim, um corte muito... assim, foi algo muito doloroso para a questão de que já a educação especial ela já vinha passando por algumas problemáticas em termos de regulamentação, operacionalização e concessão de apoio, e pelo Ministério, pelo próprio Poder Público, agora ficou mais aquém da expectativa desse princípio da educação inclusiva. E isso aí representou, de certa forma, né, uma violência aos direitos da educação, porque acabou aí desrespeitando, de certa forma, alterando também aquelas definições políticas de documentos atuais do processo educativo, da nossa educação, e que voltou aí a um processo mais daquela concepção mais íntegra da educação especial, numa perspectiva da integração, e não da perspectiva da inclusão. Então, esse foi um marco aí que acabou influenciando e alterando essas possibilidades aí de compreender a educação especial aplicar, né, numa perspectiva da educação inclusiva. E aí, a partir desse processo da implantação extinção daquelas secretarias, ao mesmo tempo, criou-se, né, um outro órgão, né, que é a Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade, Inclusão e Apoio a pessoas com deficiência, mas isso para atendimento a uma deficiência específica e que vem a ser caracterizada, inclusive as salas de recursos multifuncionais, ela ganhou uma específica, um tipo específico, que era para atendimento a essa deficiência. E aí a gente consegue perceber qual é hoje, qual ficou nesse período aí a configuração da educação especial nesse serviço, tá? Ou, né, ante essas políticas. E aí vem aquele famoso decreto 10.502, que foi de setembro de 2020, que aí pronto, né? Acabou retirando e instituindo a Política Nacional de Educação Especial, né? E aí, nessa perspectiva da educação inclusiva,
ela passou a sofrer o que, na época, os estudiosos, né, os defensores da educação inclusiva, trouxe como um processo de descaracterização dessa visão do ensino mais inclusivo. E aí, ele trouxe como um recorte aí a possibilidade dessas crianças, desses alunos do PAE, eles terem possibilidades, né, de retorno aí a outras instituições, a outros meios para atendimento às suas necessidades. Então, a gente consegue ver aí, é como se fosse um retrocesso um pouco a essa perspectiva da educação inclusiva por meio desse documento aí. Então, a gente consegue perceber como que, na época, isso foi algo, assim, bem doloroso para o processo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E aí, em 2020, a gente consegue perceber esse cenário aqui, né, de mais de 1 milhão, né, de alunos matriculados nas escolas regulares. Esses alunos, eles tinham deficiências, né, todos eles desse público-alvo, e aí você consegue trazer que 13% dessas crianças, elas estavam também em escolas especiais. Então, essa era a nossa realidade. Mas com o documento, a gente consegue perceber aí como que se bem que em 2024, acho que foi 2024, não lembro se foi de 2023, do último censo, que houve essa alteração para mais de 1.700.000 e poucos mil, foram o percentual, o quantitativo de alunos matriculados, alunos da educação especial matriculados nas escolas regulares. Então, o contingente é imenso. E aí você consegue perceber, será que isso não está relacionado a uma questão que é econômica? Porque, do ponto de vista, a gente consegue pensar assim, é aquela lei do 2 para 1, né? Então, economicamente, a escola, ela tem um percentual de matrícula. Ele é aluno, né? Ele entra como aluno matriculado, mas ele também entra no número de matrículas de alunos da educação especial. Então, será que economicamente isso também não foi pensado? Sei lá. São pensamentos que nos passam assim para entender como que o poder público ele consegue tomar decisões que acabam assim causando danos e prejuízos para o funcionamento do nosso ensino, né? Aí é visível com esse documento, aí foram vários, se vocês forem fazer uma busca aí de artigos científicos que falam sobre a questão da análise desse parecer, vocês vão encontrar, assim, inúmeros trabalhos com críticas, reflexões pautadas a respeito da questão de ser um retrocesso, né, da política de inclusão do país, de haver prática discriminatória, que isso poderia sinalizar ou dar abertura para que as escolas passassem a não aceitar esses alunos com essas características, porque se elas poderiam ter acesso a outras instituições. Então, vários autores, eles começaram a trazer produzir esses artigos no intuito de questionar realmente o efeito desse documento, né? Mas aí a gente consegue perceber alguns obstáculos com relação a essa compreensão, porque é fato, né, que a questão da ampliação, da melhoria desse atendimento educacional especializado na escola comum, né, isso requer justamente um investimento, né, e uma especificidade da formulação dessas políticas, porque ter a educação inclusiva
é justamente possibilitar esse avanço, e você não consegue possibilitar o avanço desse rendimento acadêmico desses alunos se você não tiver o oferecimento desses serviços. A questão do fortalecimento também dessas práticas discriminatórias, e aí há necessidade de que haja essas políticas de enfrentamento, né, ações de enfrentamento, para tentar trazer nesse processo de formação, né, que eles chamam de capacitação, mas é formação mesmo dos professores, da gestão da escola como um todo, para entender como que esse processo deveria acontecer, e não cair nesse discurso, né, nessa crença realmente de que um é melhor do que o outro, que as crianças ou que os alunos do PAE, eles têm as suas limitações, que eles não vão avançar. Então, a quantidade de produções científicas que tratam desse processo foi, assim, enorme, a respeito desses debates aí sobre a educação dessas pessoas do PAE. Então, a gente consegue perceber que isso meio que dificulta um pouco a esse princípio da educação inclusiva, porque partimos dessa ideia de que, mesmo que essas políticas, esses documentos legais, eles não funcionem da forma que deveria funcionar, não são operacionalizados da forma que deveriam, eles ainda trazem uma contribuição para a mudança, né, de paradigma, de pensamento, né, de como que a nossa educação especial, ela passou a ser tratada ao longo do tempo, né, ao longo desse processo histórico. E aí, finalizando essa primeira parte, e também porque eu vou pedir para vocês para parar, porque eu já estou cansando aqui um pouco, aí a gente compensa um pouco no segundo. Vem a ideia de que a educação, nós precisamos entender, assim, que a nossa educação, ela está ainda longe de ser aquela educação que nos dá essa condição de ser realmente, de sermos realmente um país que valoriza a educação, que dá condição para todas as pessoas, independente da condição, né? Das condições desenvolvimentais, das condições sociais, das condições econômicas, culturais, nada disso importa. E isso é uma dificuldade muito grande, e que nós precisamos lutar e pensar e questionar e reivindicar essa condição da nossa educação, né? Porque ela não é privilégio, ela é direito, e como sendo direito, aí a gente precisa partir desse princípio, né? De que a educação, ela é inalienável e intransmissível. Portanto, cada um de nós, né? Ela é nossa, é minha, é de vocês, do filho de vocês, de todas as nossas gerações. É isso que o nosso país precisa buscar para que consigamos melhorar a cada dia, viu? Eu vou parar essa parte aqui, porque nós vamos falar um pouco ainda do ambiente para tirar algumas dúvidas de vocês, e nós vamos continuar. E o segundo webinário, eu vou estender um pouco mais do horário, mas é porque eu já estou aqui bem... Está muito difícil aqui ainda agora para continuar falando com vocês. Aí eu vou só projetar aqui o ambiente, porque eu quero mostrar para vocês o webinário aqui. Pronto, achei o webinário aqui. Para mostrar para vocês como que ficou aqui. Se vocês
tem alguma dúvida com relação a ele, tá? Deixa eu só abrir aqui. Turma de 2023. É quarto semestre. Tá aparecendo aí? Sim, Pro. Tá, Pro? Porque para mim aqui é como se não tivesse projetando. Tá na disciplina? Tá Educação. projetando, professor? Na Tá na disciplina. disciplina, sim. Pronto. Aí, como vocês já têm um tempinho que estão, já olharam o cronograma, viram as datas, gente, atenção com as datas. Olha, quando muda ou parar, não precisa se preocupar, porque aí os tutores vão, porque é um problema aqui grave na nossa instituição, que é, alguns períodos, o ambiente, ele não é só o de vocês, não. Vários outros ambientes, eles estão tendo problemas com relação ao acesso. E daí, quando isso acontecer, que tiver vencendo uma atividade ou tiver no prazo, os tutores vão entrar em contato comigo para nós fazermos a extensão do prazo dentro daquele período em que houve o comprometimento do estudo. Só que, o que eu oriento a vocês e pedir para os tutores fazerem isso? Quando iniciar a disciplina, não só na minha, qualquer disciplina, montem as pastinhas, baixem todos os materiais, montem as pastinhas, para quando ocorrerem esses problemas, vocês já terem esse material em casa. E é mesmo assim, quando vocês terminarem o curso, vocês vão ter lá, ó, a minha pasta de psicologia, a minha pasta de história, a minha pasta de educação inclusiva, de educação à distância, de didática, de tópicos especiais e várias outras disciplinas que vocês têm aí na matriz curricular. Então, essa é uma orientação que nós estamos passando para evitar que esses problemas eles acabem prejudicando vocês, tá? Aí, na primeira unidade que vocês sinalizaram semana passada, aí vocês têm um fórum, eu estendi esse fórum para o dia 15, né, para vocês realizarem as atividades até o dia 15. A atenção com relação à produção do texto para realizarem as postagens, que é uma avaliação, é a nota da primeira unidade. Aí, na segunda unidade, vocês terão a construção desse relatório. Esse relatório que foi passado, que tem as orientações, aí vocês vão apresentar, e os tutores ficaram de definir com vocês, tá? Essa distribuição dos municípios, de como que isso vai ser articulado. Então, cada polo, o tutor já está a par para organizar tudo direitinho com vocês. Mas a data de postagem está até o dia 12 de julho, onde vocês vão elaborar esse relatório para vocês entenderem um pouco e apresentarem como que funciona, que está funcionando ou funciona o serviço de atendimento educacional especializado nesse município específico, objeto do relatório de vocês, tá bom? Aqui tem as orientações do que vai conter, para vocês apresentarem e postarem esse trabalho. Lembrando, conforme a divisão do trabalho, todos precisam postar o trabalho, mesmo que tenha feito no coletivo, todos vão precisar. Então, se Rita fez o mesmo trabalho com Maria, então Rita e Maria vão postar, para não ter problema depois na comprovação de que você fez a atividade. Então, atenham-se para a postagem das atividades. Aí, o nosso nosso próximo webinário, desculpa, gente, ele vai ser no dia 4 de junho, uma sexta-feira. E nós vamos entrar nesse mesmo processo aqui, tá?
e vocês terão logo depois um outro. Aí vou estar assim, porque não foi liberado ainda para vocês. Um outro, ou seja, é como se um numa sexta e na outra quarta-feira nós vamos ter o último webinário, que é somente sobre o atendimento educacional especializado, tá? Aí nós vamos ter nessa terceira, na primeira unidade o fórum, na segunda unidade um relatório e na terceira unidade um questionário para vocês responderem, tá? Esse questionário ele tem as formulações específicas, que o conteúdo desse questionário é o conteúdo que vai ser trabalhado especificamente nessa unidade, tá? O público do atendimento educacional especializado, o trabalho que é feito, que é oferecido no atendimento educacional especializado, tá bom? Então, nessa disciplina, nós vamos caminhar a partir da realização dessas 3 atividades. Ok? Alguma dúvida? Não, tá todo mundo aí. Ô, prof, eu Oi. só queria fazer uma sugestão. Eu vou falar principalmente pelo polo de Macaúbas, porque assim, quando a senhora apresentou a disciplina para a gente, né, em seguida eu fiz um encontro com eles, expliquei, e aí eu vejo assim, se eles pudessem, porque a gente ainda, de fato, só não fez distribuir os grupos, né, de acordo cada município. Mas só para pedir para que eles já fossem, né, de qualquer forma, se inteirando, porque nós, agora que estamos aqui no interior, a gente tem o recesso Recesso, das exatamente. escolas, que aqui, por exemplo, em Macaúbas, inicia agora dia 16 e retorna no dia 30. Então, a gente já vai ter essa lacuna aí nesse período. Mas assim, é mais no sentido descritivo, entende? Independente de... A escola não fecha, né? Mas aí vocês podem ter os profissionais que vão continuar Sim. específico e fazer esse levantamento. Aí vocês Porque comentam. aqui, por exemplo, eu estou falando que eu sei que aqui em Macaúbas, né, tem a sala de recurso, tem um centro. Sim, Na cidade de Bitanga também. Então, assim, em outras localidades tem. Tem lugares que foi inaugurado agora, recente. isso. E aí, e as escolas fecham. E eu tive a informação que o centro aqui também vai fechar nesse período. Então, assim, 2 semanas. eu agendei para quando? Dia 12 de julho. E o final tá aí. 12 de julho. Eu posso aí colocar, estender aí, porque eu acho que a prova final de vocês eu agendei, ó, já estou estipulando não, viu, gente? Eu posso dar aí, porque as aulas retornam quando? Aqui na região da gente, dia 30 30 de... de junho. 30 de junho? Eu Posso... acredito que aí com uma semana a mais eles consigam fazer transporte, né? Pronto. Então, deixa eu só verificar Aqui aqui. no município de Tem. Pires volta dia 7 de julho. É porque tem 30 de junho, mas dia 2 de julho é feriado, né? É feriado. E aí já tem, porque assim, eu estou colocando que eu estou na bacia do Paramirim. Então, Jaqueline mesmo faz parte aqui da bacia do Paramirim, já em outro município. Então, a dela volta dia 7, outros voltam dia 3. Nós aqui voltamos dia 30. Entendi. Alguém está com o calendário aí da disciplina? Para ver quando termina o semestre? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Eu não estou com o meu aqui aberto. Ô, professora, Oi. no relatório está marcando aqui que em grupo se morar no mesmo município. Os tutores, eu coloquei, tá só em grupo, mas os tutores vão organizar com vocês. Por quê? A Porque gente vai alinhar sábado, Jones.
Eu não Pronto. tenho como dizer qual município você vai, com quem você vai. Então, por isso que eu deixei essa atividade para vocês e os tutores organizarem como que será essa distribuição do grupo, tá Certo. bom? Consigo. Eu acho que ela vai até final de julho, não é não? 20 alguma coisa de julho. Porque aí eu consigo. Deixa eu tirar aqui, que eu tô toda hora tentando. Ver se eu consigo colocar vocês. Ô, Pro, aqui no calendário não está falando o final, está falando o início de outra. Eu não É localizei 4 aqui de também, julho. não. 4 de julho começa outra. Começa outra disciplina. Pronto. Então, Mas por não aí fala quando que eu essa consigo sua me encerra. basear aqui. Então, vamos fazer assim. Eu vou alterar aqui para o dia. Deixa eu já alterar aqui. Para o dia 21 de julho. Tá bom aí? Porque os tutores também precisam de tempo para fazer as correções, viu? Aí, mas o questionário continua na mesma data. Eu vou fazer a alteração só do relatório. Deixa eu ver aqui. Pode ser? Os tutores? Pode sim, pronto, andar tranquilo. Então, eu vou colocar aqui 21 de julho. Pronto. Pronto, já está alterado aí no ambiente para o dia 21 de julho, tá? E mais o questionário, a data permanece para o dia de julho, dia 12 de julho, ok? Pronto. Então, nós vamos nos encontrar agora no dia 4 de julho, tá bom? Aí, qualquer dúvida, qualquer problema, vocês vão sinalizando com os tutores de vocês e eles vão me repassar, tá bom? Tranquilo, professor. Deixa eu parar aqui a gravação.